Mas uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente quando a gente está falando sobre o Van Gogh. A arte dele não pode ser explicada pela loucura. Eram momentos separados, né, nessa trajetória. E tem outros artistas que a gente consegue, né, outros artistas muito importantes, por exemplo, o brasileiro Arthur Bispo do Rosário, né, que é um artista do qual eu gosto muito e que, claro, para entender a obra dele, a gente passa também pelas questões que ele teve, psiquiátricas, né? No caso do Van Gogh, não, ele teve problemas psiquiátricos, mas, digamos assim, como ele mesmo tentava fazer, calcular os momentos em que ele estaria mais lúcido para conseguir pintar. O que você conhece sobre Vincent van Gogh? O professor de História da Arte, Felipe Martinez, é quem conversa conosco hoje sobre o polêmico e instigante pintor holandês. Durante a conversa, Felipe nos conta sobre as fases de Van Gogh e sobre a importância da relação entre o artista e o seu irmão Theo, que conservou muitas cartas do pintor sobre as suas obras. Além disso, entenda por que Van Gogh é hoje considerado um dos pais da arte moderna. Bom, o Van Gogh foi um pintor holandês do final do século XIX. Ele nasceu em 1853, ele nasceu na Holanda e viveu os anos finais da vida dele na França. A maior parte das pinturas que o Van Gogh fez, ele pintou quando estava no território holandês, mas as mais conhecidas que a gente tem do Van Gogh são as pinturas que ele fez na França, né? Então, por exemplo, os Girassóis, o Quarto do Artista, são pinturas que ele fez quando ele estava morando na França. Elas são mais coloridas, mais luminosas. Então, essa produção se divide, né? Uma boa parte ele fez na Holanda e uma grande parte também na França. Ele produziu muito, ele fez muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, ele foi um pintor que produziu muito. Ele era originário da Holanda, ele foi para a França, ele viajou em 1886 e ali na França ele ficou até o falecimento em 1890, e ali ele conheceu a turma do impressionismo, como Monet, conheceu o pintor francês Paul Gauguin, que seria muito próximo dele, e, digamos, entrou em contato com aquilo que se fazia de mais, digamos assim, moderno em termos de arte naquele momento. E ele também foi um pintor que escreveu muito, né? Daria para a gente até dizer que ele era quase um escritor, porque ele escreveu muitas cartas, a maioria delas para o irmão dele, que chamava Theo. Então, quase todo dia ele mandava cartas para o irmão dele, às vezes demorava um pouquinho mais, às vezes ele mandava duas no mesmo dia, e então ele contava toda a vida dele para o irmão, e ele, de alguma maneira, também fazia uma espécie de prestação de contas para o irmão dele, né? Porque o irmão dele que sustentava ele, que mandava um dinheiro para ele viver todo mês, era o irmão mais novo dele, né? O Theo era quase 4 anos mais novo do que ele, e o irmão que sustentava ele. Então, ele pintava, e ele mandava as pinturas, a maioria das pinturas ele mandou para o irmão dele, e ele também escrevia muitas cartas para o irmão. O irmão guardou quase todas, o que é muito bom para a gente hoje, porque a gente consegue olhar para essas cartas e ver mais ou menos o que o Van Gogh pensava, ou pelo menos como ele queria se mostrar para o irmão dele, né? Porque quando a gente escreve uma carta, a gente escolhe o que vai escrever também, e a gente escolhe o que o outro vai saber da gente. E esse é um ponto interessante na trajetória do Van Gogh, porque a gente conhece muito dele pelas cartas que ele mandou, especialmente para o irmão dele. Então, quando a gente olha para uma pintura dele e a gente tem um conhecimento da carta que ele falou sobre determinada pintura, sobre essa pintura que a gente está olhando, o nosso olhar para a pintura é diferente do que seria se a gente não tivesse lido essa carta. Então, eu sempre gosto de dizer que quando a gente olha para uma pintura do Van Gogh, a gente tem também algo do pintor que escreve sobre si próprio, né? E que manda cartas para diversos correspondentes, mas principalmente para o irmão dele, que ainda bem que guardou essas cartas, porque o Van Gogh não guardou as cartas que ele recebia do irmão, porque as cartas eram respostas. Então a gente sabe muito menos da vida do irmão dele do que, obviamente, da vida do Van Gogh, que escrevia um monte, mandou um monte de cartas para o irmão, mas que não guardou as cartas que ele recebia de volta, ou guardou pouquíssimas, né? Então, ainda bem que o Theo guardou as cartas e que a gente pode ter acesso à vida dele hoje dessa maneira tão rica.
importância do Van Gogh para o meio artístico contemporâneo hoje, eu acho que tem muito a ver também com a trajetória dele, com a biografia dele. Ele foi um dos primeiros pintores, ou talvez o mais emblemático dos pintores, a ter aquela vida difícil, aquela vida maldita, né? O pintor maldito, o sujeito que sofre a vida toda, o sujeito que não vende quase nada, que a gente tem a certeza, o Van Gogh só vendeu uma pintura. Por que eu estou dizendo que a gente tem a certeza? Porque tem muitos indícios de que ele tenha vendido outras pinturas e outros desenhos. Não foram muitos, mesmo que tenha esses indícios, não foram tantos assim. Que a gente possa afirmar com certeza, que a gente sabe quanto foi, para quem foi, é uma pintura só. Mas muito provavelmente ele vendeu mais coisa, né? Então, é interessante também a gente ter isso na cabeça, porque essa história de que ele vendeu só uma pintura ajuda também a fomentar o mito do artista, né? O artista isolado, o artista que não tinha um tostão no bolso, e não era bem assim, né? O Van Gogh era de uma família de classe média. Ele não era de uma família pobre, ele teve acesso à educação, não é exatamente uma educação formal, mas ele estudou, ele leu muito. Prova disso é que essas cartas que eu mencionei agora há pouco, que ele mandava para o irmão dele, a maioria delas foi escrita em holandês, porque era a língua deles, a língua nativa deles. Mas quando o Van Gogh mudou para Paris, para morar com o irmão dele, ele passou a escrever as cartas em francês. Mas quando eles moravam juntos, evidentemente, ele não precisava escrever cartas, porque eles se falavam todo dia. Mas depois que o Van Gogh deixou Paris e foi para o sul da França, porque os anos finais da vida dele, ele passa em duas cidades no sul da França, e nos meses finais, um pouquinho antes dele cometer suicídio, ele se muda para o norte da França, mas ele nunca mais volta para a Holanda. Então, ele sai da Holanda em 1886, ele vai morar com o irmão dele, ele passa um tempo, aproximadamente 2 anos, com o irmão dele na capital da França, e depois ele vai para uma cidade no sul da França, na região da Provença, chamada Arles. Se diz Arles, né? Se escreve Arles, e eu sou francesado, a gente fala Arles. E ali ele produz, digamos, as obras mais famosas, eu acho, da trajetória dele. Por exemplo, os girassóis, por exemplo, as paisagens. É nessa cidade no sul da França que ele corta a orelha esquerda, né? E tem todo um incidente, tem uma história de que ele coloca a orelha numa caixa e vai dar de presente para uma prostituta local que ele frequentava, coitada dessa moça, né, que recebeu esse presente. Depois ele volta para casa e depois ele vai para o hospital, onde ele recebe um curativo, e ele mesmo decide, depois da história que ele cortou a orelha, o pessoal da cidade fica um pouco assustado com ele e faz uma petição para o prefeito da cidade para que ele fosse expulso da cidade. Então vocês imaginam, ele falava francês muito bem, como eu disse, ele era um cara educado, ele falava inglês, francês e holandês e arranhava em alemão. E não só falava, ele escrevia. Então não era uma pessoa, né? Vocês imaginam o que era, por exemplo, um camponês do século XIX. Se a pessoa soubesse escrever na própria língua, já era muita coisa. O Van Gogh era uma pessoa que pertencia a uma classe média, o pai dele era um pastor protestante, não era uma pessoa rica, o pai dele, mas era uma família que conseguiu dar boa educação para os filhos. Então, após o incidente, né, do Van Gogh ter cortado a orelha, vocês imaginem, tem lá um holandês numa cidade pequena, no sul da França, que fala já com sotaque, que é diferente, que é meio excêntrico e depois acaba cortando a orelha. E o pessoal fez uma petição para que ele saísse da cidade, e daí ele decide, por livre e espontânea vontade, se internar em um asilo psiquiátrico em uma cidade próxima chamada Saint-Rémy-de-Provence. Nesse lugar também ele faz muitas obras muito famosas, como A Noite Estrelada, que eu acho que é a mais famosa do Van Gogh. E daí no finalzinho da vida ele muda para o norte da França, para uma cidade chamada Auvers-sur-Oise, e ele passa alguns meses e comete suicídio em 1890. Então, essa história dele, né, um sujeito que... E tem uma coisa importante do Van Gogh, é que ele começa a carreira de artista quando ele já não era mais tão jovem. Ele começa ali com seus 27 para 28 anos. Não que ele fosse velho, evidentemente, mas ele não começou desde adolescente, desde criança, ele não foi estudar arte quando ele tinha 19, 18 anos, não. Ele trabalhou com outras coisas. Primeiro, ele trabalhou no comércio de arte. O pai dele não era rico, mas ele tinha um tio que também chamava Vincent van Gogh, que era o mesmo nome dele, e esse tio sim era muito rico. Esse tio era sócio de uma das principais galerias de arte do mundo naquele momento. E ele empregou os dois sobrinhos, né, o Vincent e o Theo. E o Vincent ficou algum tempo na galeria, ele chegou até a receber uma pequena promoção e ele foi promovido para a filial de Londres, que era uma cidade muito importante no século XIX, é ainda hoje, né, mas acho que no século XIX ainda mais.
E acaba não dando certo, ele resolve sair da galeria, ele resolve sair da carreira, e depois ele tenta a carreira do pai dele, de pastor protestante. Também não dá certo, ele não consegue estudar para a universidade, se preparar. Ele recebe uma licença para ser um evangelizador livre em um distrito de mineiros no norte da Bélgica, e também não dá certo, né? O pessoal tinha medo dele. Vocês imaginam que era um distrito de mineração no século XIX. Carvão para todo lado. Se as pessoas vivessem até os 30 e poucos anos, já era uma vida longa, né? Tais eram as condições de trabalho daquelas pessoas. E mesmo esse pessoal ficou um pouquinho assustado com tamanha veemência com que ele pregava, né? E acabou não dando certo, a licença dele foi cassada, né? Ele não foi renovada, na verdade. Depois disso, ele decide se tornar artista e ele já está com quase 30 anos, né? Então, o Van Gogh ele está com 27 para 28 anos quando ele decide se tornar artista. Ele comete suicídio quando ele está com 37 anos. Então, como artista, a carreira do Van Gogh foi curta. Ela vai dos 27 aos 37. São 10 anos. E levou um tempo até que ele começasse a pintar coisas e desenhar coisas que de fato tivessem, digamos, uma força. Ele passou um tempo treinando também. Ele passou um tempo fazendo desenhos, desenhando as pessoas, pintando o que ele via. Então, isso também ajuda a construir essa ideia do artista, digamos assim, que foi fiel à sua arte, porque ele fracassou nas outras duas carreiras. E ele só tinha o caminho da arte para seguir. E ele seguiu, mesmo que ninguém, ou quase ninguém, reconhecesse o trabalho dele, né? Porque ele chegou a ser reconhecido por alguns círculos de vanguarda, especialmente na cidade de Paris, no final da vida. Mas não era um super reconhecimento, né? E uma pessoa que quase não vendeu nada, quase não teve nenhum reconhecimento, mas continuou fazendo aquilo, porque de alguma maneira ele sabia, tem um sentido quase religioso nisso também. Era uma espécie de missão, e depois ele comete, é o fim mais trágico de todos, né? Depois ele comete suicídio. Isso tem um impacto muito grande para a ideia do artista moderno. É o artista que não se importa, ou até se importa, mas que apesar do mundo não gostar do que ele faz, ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que aquilo é de verdade. Ele sabe que aquela é a arte que ele tem que fazer, independentemente do que o mundo pensa dele, do que o mundo pensa da arte dele. Apesar dos dissabores financeiros, ele continuou. Ele, digamos assim, não foi, entre aspas, corrompido pelo sucesso. Então, isso dá uma força muito grande para a carreira do Van Gogh. Isso se prolonga, sem dúvida nenhuma, ao longo de todo o século XX e, de alguma maneira, até os dias de hoje, embora as coisas hoje já funcionem um pouco de um modo um pouco diferente. Mas o poder, eu acho, do Van Gogh, para a ideia de artista que a gente tem hoje, tem muito a ver com a biografia dele. E a biografia dele a gente acessa por meio das cartas. Isso que é interessante, né? As cartas também fazem parte dessa relação que a gente tem com a obra do Van Gogh, né? Então, acho que essas questões ajudam a gente a entender o impacto que ele teve nas próximas gerações. E, mais do que isso, eu diria, ele também teve uma influência muito direta na geração dos expressionistas, que são pintores do começo do século XX, especialmente na Alemanha, que tiveram, digamos, que admiravam muito a obra do Van Gogh. Bom, eu acho que a biografia atormentada do Van Gogh anda muito junto com o trabalho dele. É quase como eu estava dizendo, a gente não consegue olhar para as obras sem pensar na vida dele. Isso é uma questão fundamental, não só no caso do Van Gogh, mas de outros artistas também desse período. Mas talvez ele seja o caso mais exemplar. E, é claro, quando a gente pensa em tudo que o Van Gogh viveu e quando a gente vê a correspondência das obras dele com as circunstâncias da vida dele, é quase impossível dissociar uma coisa da outra. E mais do que isso, aquela importância que eu estava mencionando das cartas, né? As cartas, de alguma maneira, elas fazem a gente entrar no mundo do Van Gogh. E eu tenho certeza que todo mundo que conhece um pouquinho do Van Gogh já ouviu falar do Theo, que é o irmão dele, né? Claro, nem todo mundo deve ter ouvido, mas quem se interessa um pouquinho mais pela obra dele, com certeza já ouviu falar do Theo, que era o irmão mais novo, que tinha uma paciência, o Theo, né? O Theo, eu contei agora há pouco que o Van Gogh, a primeira carreira que ele teve foi de comerciante de arte. E o Theo também, né? O mesmo tio que tinha empregado o Van Gogh também empregou o Theo. Só que o Theo deu certo na carreira, né? Com 20 e poucos anos, o Theo já era gerente de uma das principais galerias
de uma das filiais da principal galeria de arte daquele momento em Paris, que era a capital da arte, né? Todo mundo que queria fazer arte ia para Paris. Por isso que o Vincent, né, o pintor, o Vincent van Gogh, por isso que quando ele saiu da Holanda, ele foi para Paris, porque o irmão dele trabalhava em um bom emprego já há algum tempo na capital da França, né? Então o Theo teve uma carreira que deu muito certo, né? Ele começou a ir bem, etc. E, claro, eu acho que os dois, né, quando a gente fala da obra do Van Gogh, o próprio Van Gogh diz isso em uma das cartas para o Theo. Ele fala que o Theo foi quase tão responsável quanto ele próprio pelas pinturas, porque sem o Theo nada daquilo seria possível. E é uma coisa bonita, né? Porque, claro, foi o Vincent que pegou o pincel, que botou a tinta na tela, que fez o desenho, mas o Theo que mandava o dinheiro, o Theo que incentivava ele quando ele estava nos piores momentos. E uma coisa que é importante também a gente saber sobre o Van Gogh é que, de fato, ele teve problemas psiquiátricos, né? Ninguém nega isso. Ele se internou, ele mesmo quis se internar nesse asilo, nessa casa de repouso, né? Só que a pintura dele era muito planejada, era muito bem estruturada, e a pintura dele não pode ser explicada pela, digamos, loucura dele, né? Pelos problemas de saúde mental que ele teve. Inclusive, quando ele estava no asilo psiquiátrico, ele tentava calcular quando ele ia ter de novo uma crise nervosa para aproveitar o tempo para pintar, né? Então ele sabia que para ele a pintura era uma atividade de lucidez, de organização, de disciplina. E o Van Gogh era muito disciplinado. Ele acordava cedo, ele pintava, às vezes ele descuidava da alimentação. Isso também contribui, né? Eu não sou especialista em saúde mental, mas suponho que isso também contribua para que o estado de saúde mental de uma pessoa se deteriore, né? E o Van Gogh, digamos assim, por ser muito trabalhador, né? Ele era um sujeito muito ligado ao trabalho. Ele achava que um pintor não deveria ser uma pessoa excêntrica, mas deveria ser simples como um camponês. Várias vezes ele falou isso, né? Embora ele bebesse um pouquinho mais do que um camponês bebia, eu acho, né? Porque ele era um boêmio também, ele e o Gauguin, especialmente ali nos tempos de Paris, eles bebiam muito, discutiam arte, etc. Mas ele era um sujeito muito disciplinado, e quando ele estava internado, ele calculava o tempo que ele teria de lucidez para poder pintar. Se a gente olhar para as obras dele, né, vamos citar aqui a mais famosa, A Noite Estrelada, ela é muito bem organizada, né? Ele faz a composição, o contraste entre o cipreste que está no primeiro plano, entre a torre da igreja, entre a montanha. Se a gente observar as pinceladas, elas são muito bem ordenadas, né? É uma pinceladinha atrás da outra, como se fossem tijolinhos. Quem faz uma obra dessa não estava num transe quando fez, né? Claro, tinha muita emoção, tinha muita intensidade, mas não era um transe de um pintor que está tacando tinta na tela, né? Tinha um pensamento que estruturou aquela obra. Isso é importante a gente ter em mente, porque para a posteridade, né, o Van Gogh morreu em 1890 e ele cometeu suicídio. Tem hoje uma teoria que diz que ele não teria cometido suicídio, mas essa teoria é furada, hein? Não tem nenhuma evidência que sustente essa teoria de modo sério. Todos os especialistas em Van Gogh concordam que ele quase com 100% de certeza cometeu suicídio mesmo. Inclusive, ele já tinha dado sinais disso nas cartas dele em outras ocasiões. Então, essa teoria de que ele não teria cometido suicídio pode ser até muito interessante, muito engenhosa, mas ela é boa para vender livro, para vender filme, né? Quando a gente vai para a pesquisa mesmo, para a documentação, para o estudo sério, fica muito claro que ele era potencialmente um suicida naquele momento, né? E que tudo ali conspirava para que ele chegasse, infelizmente, nesse momento duro, nesse momento trágico. Então, a biografia do Van Gogh foi construída, né, dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, o Theo era quase 4 anos mais novo, e o Theo morreu menos de um ano depois dele. O Theo morreu muito novo. Se o Van Gogh morreu com 37, o Theo morreu ali completando 34. Né? Era uma coisa muito, muito novo, né? E o Theo foi enterrado na Holanda, o Van Gogh ficou enterrado na França mesmo. Só que depois, no começo do século XX, no começo dos anos de 1900, o pessoal transferiu o túmulo do Theo da Holanda para a França, para que os dois ficassem enterrados do mesmo lado, né? Então, para quem viaja para essa cidade que fica ao norte de Paris, chamada Auvers-sur-Oise, dá para visitar o túmulo dos dois. Mas originalmente só o Vincent, só o pintor foi enterrado lá. O Theo foi enterrado na Holanda, só que com o tempo, o mito em torno do Van Gogh, em torno do pintor, começou a ficar tão elevado que o Theo não teve direito nem ao próprio túmulo
original, né? Ele foi transferido para a França, onde estava enterrado o irmão pintor. E o que é curioso é que se alguém falasse o nome Van Gogh na cidade de Paris, lá na década de 1880, pensariam primeiro no Theo, né? Porque era o Vincent e Theo Van Gogh. Van Gogh era o sobrenome dos dois. E como o Theo era o comerciante de quadros, o sujeito que trabalhava na galeria, o pessoal pensava primeiro no Theo e depois no Vincent. Isso se inverteu completamente na posteridade. E uma das pessoas mais importantes para criar esse sucesso, esse mito póstumo do Van Gogh, foi a viúva do Theo, porque o Theo se casou. Aliás, o Theo ficou noivo um dia antes do Vincent cortar a orelha, né? O que mostra que conforme a vida do Theo ia, digamos, avançando, o Vincent ia sentindo cada vez mais culpado. Ele ia sentindo cada vez mais um peso para o irmão, né? Então essas reações mais difíceis dele, muitas vezes elas estão relacionadas aos momentos em que a vida do Theo, digamos, está acontecendo alguma coisa e ele passa a se sentir uma espécie de âncora para o irmão, né? Esses momentos em que ele comete, né, a história da orelha, depois, mais ou menos na época do suicídio, o Theo tinha tido um filho, né, com a esposa dele, e o Vincent estava muito preocupado, porque ele achava que o Theo não ia ter condição de sustentar todo mundo, né? Então, tudo isso contribui, né, para esse estado mental difícil do Vincent. Mas, como eu dizia, uma das pessoas mais importantes para a criação desse mito Van Gogh foi a viúva do Theo. O nome dela era Johanna Bonger Van Gogh, né? Pelo menos até ela ficar viúva. Depois a gente conhece ela como Johanna Bonger. E ela era holandesa. Depois que o marido morreu, ela morava com o Theo em Paris, né? Depois que o marido morreu, ela voltou para a Holanda de vez e ela passou a fazer uma espécie de trabalho de marchand, de comerciante de arte. Ela quase não vendeu as obras, né? Porque, como eu falei, o Vincent mandou quase todas as obras para o Theo. Então, obviamente, essas obras ficaram sob a custódia da Johanna, que era a viúva do Theo. E ela passou a promover a obra do cunhado falecido, entrando em contato com galeristas, com diretores de museu. Ela fez um trabalho extraordinário para que o mundo conhecesse o Van Gogh. E como eu falei, ela vendeu pouquíssimas obras, porque ela de fato gostava das obras, né? Era da família dela. Ela não queria se desfazer da coleção. Ela vendeu pouquíssimas obras, mas o trabalho dela foi fundamental para espalhar a obra do Van Gogh pelo mundo, né? E ela foi a primeira a publicar as cartas. Ela publicou as cartas em 1914, em alemão e em holandês, né? Então, eu falei agora há pouco que o Van Gogh foi importante para o expressionismo, e claro, os alemães adoravam o Van Gogh, né? Eles gostavam mais do Van Gogh do que dos outros nomes ali do comecinho da arte moderna, do que do Cézanne, do que do Gauguin, pelo menos no começo, né? Porque ele, digamos, não era francês e talvez isso permitisse uma circulação melhor na Alemanha daquele período, porque havia uma rivalidade, né, entre a França e a Alemanha naquele momento. E ela publicou as cartas, né, que o marido tinha guardado, ela publicou já no começo do século XX, e isso, sem dúvida nenhuma, contribui muito para a construção desse mito Van Gogh. As fases do Van Gogh, elas estão muito ligadas aos lugares onde ele morou, por onde ele passou. Mas quando ele começa a pintar, né, quando ele está lá com seus 20 e tantos anos, quase 30, ele começa a pintar muito inspirado pelos pintores holandeses. A Holanda tinha uma grande tradição de pintura. Por exemplo, os anos de 1600, a época de pintores como Rembrandt, como Vermeer, como Frans Hals. E o Van Gogh gostava muito desses pintores, mas principalmente ele tem duas grandes inspirações no período em que ele está na Holanda, que são um grupo de pintores franceses conhecidos como Escola de Barbizon. Barbizon era o povoado onde esses franceses moravam, né, ou pelo menos moraram por um tempo, e eles pintavam paisagens, e também por um grupo de pintores que ele admirava muito, chamado Escola de Haia, na Holanda. E esses pintores dessa escola de Haia, eles pintavam uma praia, que é a praia de Scheveningen, né? O nome é meio complicado. E eles pintavam essa praia. O Van Gogh gostava muito tanto dos paisagistas franceses quanto dos holandeses. E esses pintores desses dois grupos, eles faziam obras que, na maioria das vezes, não tinham cores muito vibrantes, não investiam muito no contraste entre as cores, era uma paleta mais escurecida, mais sombria,
muito, digamos, marrom, por exemplo. Uma luz que é uma luz não explosiva, não como a luz dos girassóis ou das paisagens que o Van Gogh pinta na França, mas uma luz, digamos assim, mais próxima de uma penumbra, né? E os temas também eram temas que tinham uma pretensão moral. Falar, por exemplo, sobre o trabalho dos pobres, falar sobre o trabalho dos camponeses, sobre a condição dos desfavorecidos. E o começo da carreira do Van Gogh, lembrando que ele começa a desenhar quando ele está no distrito de mineiros, lá no norte da Bélgica, que era o pessoal que tinha as piores condições de trabalho daquela época. Então ele começa a pintar em meio aos trabalhadores. E assim ele continua. Ele vai, por exemplo, até a casa de inválidos da cidade de Haia para pintar as pessoas que estão sofrendo lá. Embora ele, depois que a carreira de pastor deu errado, ele não tenha sido mais uma pessoa religiosa, porque antes ele citava muito a Bíblia nas cartas. Depois que a carreira de pastor dá errado, ele para de citar a Bíblia, né? Embora ele tenha deixado digamos, a carreira de religioso para trás, continuou nele um sentido de solidariedade grande, né, de transcendência grande, embora ele não citasse mais, digamos, trechos da Bíblia ou se mostrasse abertamente religioso. Mas ele era um sujeito que, portanto, estava muito próximo dos trabalhadores, dos camponeses, fazia retratos, etc. A grande obra do período holandês dele, que ele pinta em 1885, é uma obra chamada Os Comedores de Batatas. É também muito famosa. É uma família de camponeses que está numa mesa tomando café e comendo batata. Café e batata justamente para ter força para trabalhar, né, nos campos. E ele pinta essa família, ele exagera, né, nas expressões, ele deixa até aquelas pessoas um pouco animalizadas, né, como ele mesmo diz na carta. Ele achou que essa pintura, ele está na metade da carreira nessa época, né, ele começa a pintar lá por 1880. Ele está na metade da carreira, 1885. Ele achou que essa pintura seria, digamos assim, a consagração dele, que o irmão dele ia conseguir vender essa pintura em Paris, ou que ela ia participar do salão. E ele tinha também um amigo, muito mais jovem do que ele, com quem ele trocava muito informações quando ele estava na Holanda, mandava cartas, etc. Quando ele termina essa pintura, ele faz uma gravura dessa pintura, né, porque não tinha um smartphone para tirar foto e mandar pelo WhatsApp, mas ele faz uma gravura dessa pintura e manda uma cópia dessa gravura para o irmão dele e outra para esse amigo dele. Claro que não era a mesma coisa, né? Não estava em cores, era uma coisa que não dava exatamente a experiência da pintura, mas permitia ter uma excelente ideia do que era a pintura. O Theo, que gostava muito dele, era muito polido, não mostrou grande entusiasmo. Agora, o amigo dele, ele fez críticas duríssimas à pintura, né? Ele, digamos assim, botou a pintura abaixo de cão. E o Van Gogh e ele romperam a amizade depois disso. Tal foi a virulência da crítica, né? E o Van Gogh naturalmente ficou decepcionado. Algum tempo depois ele resolve sair da Holanda de vez. Ele fica por um curto período numa cidade chamada Antuérpia, na Bélgica, né? Uma cidade muito importante. E desde o final dos tempos holandeses, quando ele pintava um tipo de obra mais escurecida, mais sombria, ele começa aos poucos ganhar gosto pela cor. Ele nem sabia direito o que era impressionismo nessa época. Mas aí ele vai para Antuérpia, onde ele entra em contato mais próximo com as obras de um pintor chamado Rubens, né? O Rubens é um pintor também ali do passado, né? Um dos grandes pintores belgas do passado, da mesma época que o Rembrandt, na Holanda, por exemplo. E ele entra em contato, ele vai às igrejas, ele vê as obras do Rubens, ele vai ao museu. E o Rubens era um pintor que estava muito ligado à cor, à intensidade da cor. E é curioso porque quando a gente olha as cartas dele dessa época, ele começa a se sentir um pouquinho culpado, porque ele sente que ele está ficando um pouco frívolo, porque ele está deixando de se interessar por aqueles temas dos camponeses, aquela coisa mais moralmente engajada, para se entregar aos poucos ao prazer da cor. Da Antuérpia, ele vai para Paris morar com o irmão dele. E daí sim, para valer, ele vai conhecer os desenvolvimentos ali da época do impressionismo. Daí ali vai ser uma overdose de cor. E ele vai mudar. A gente consegue ver de um modo muito claro que ele no começo vai combinando as cores com uma paleta escurecida, depois ele começa a pintar naturezas mortas, começa a pintar muitas flores, depois ele descobre as gravuras japonesas, que ele adorava a arte produzida no Japão, era uma mania, né? A arte japonesa naquele momento na França, especialmente, era uma grande mania. E o Van Gogh adorava, né? Uma gravura japonesa, por exemplo, ela é muito límpida, ela é muito clara.
ela tem muita luminosidade. Então tudo isso vai se somando. Essa passagem que ele faz de uma paleta mais escurecida para uma paleta mais luminosa e mais colorida, tem influência do impressionismo, tem inspiração na arte japonesa, tem uma série de fatores. E isso explode quando ele deixa a cidade de Paris e vai para o sul da França. Claro, é mais ensolarado o sul da França, é mais próximo do Equador, mas nem só por isso, tem uma luz muito própria, né? E ele vai chegar no sul da França, e ele até diz para o irmão dele que para ele o sul da França era como o Japão na Europa. E ele consegue ver ali os campos, a luminosidade, o céu límpido, e daí as cores explodem, né? Daí vem aquela fase hipercolorida, a fase dos girassóis, a fase ali das grandes paisagens. Ele mesmo dizia que ele queria que no futuro, quando as pessoas olhassem para um girassol, se lembrassem dele. Ele queria ficar associado ao girassol. E dá para dizer que deu certo, né? Porque quando a gente vê uma pintura de girassol, a gente pensa imediatamente no Van Gogh. Então, nesse período, que é ali de 1880, do começo de 1888, né, do fevereiro de 1888, até o começo do ano seguinte, é o período mais colorido da carreira do Van Gogh. É no final de 1888, na antevéspera do Natal, que ele corta a orelha. Daí no ano seguinte já começa mais difícil, porque tem toda ali a questão dele ter cortado a orelha, depois ele vai se internar. Esse é o período em que as cores explodem. As obras que vêm depois, elas continuam coloridas, mas não tão intensas quanto as obras que ele produziu nesse período, em 1888, na cidade de Arles. Então é interessante a gente pensar, né, se desse para pensar quase como se fosse um gráfico, né, as cores iam aumentando, aumentando, aumentando até chegar no topo e depois elas diminuem um pouquinho, mas nunca mais voltam a ser o que era antes, em termos, né, de uma paleta sombria, uma paleta escura. Elas continuam intensas, não tão intensas quanto na época dos girassóis, mas ele nunca mais vai deixar as cores. Ele se definia como um pintor colorista, né, alguém que investe, portanto, na intensidade das cores. O MASP tem uma obra que foi pintada nesse período, que é o Escolar, que é um dos retratos mais famosos do museu, né, e um dos mais importantes do Van Gogh, que é um menino com uma roupa de colegial, e o fundo da pintura é dividido em duas faixas, uma faixa vermelha e uma faixa laranja. A parte laranja está em contraste com a roupa azul do menino, e a parte vermelha está em contraste com o rosto dele e com o chapéu dele, que são mais ou menos esverdeados. Esses contrastes é o que a gente chama de contraste entre cores complementares. O Van Gogh entrou em contato com essa teoria um pouquinho antes dele sair da Holanda, e depois ele passou a aplicar isso quando ele chegou em Paris e nunca mais parou. A gente tem, por exemplo, 3 cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. Quando a gente mistura as cores primárias, a gente chega nas cores secundárias. Por exemplo, se eu misturo o vermelho com o amarelo, a gente chega no laranja, eu chego no laranja. O laranja, portanto, é uma cor secundária, derivada da mistura de 2 cores primárias. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, do violeta, que é a mistura entre o azul e o vermelho, e a mesma coisa a gente pode também dizer do verde, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Violeta e verde, portanto, são cores secundárias, assim como o laranja. Quando a gente contrapõe, estabelece um contraste entre uma cor secundária e a cor primária que ficou de fora da mistura que gerou essa cor secundária, a gente tem esse contraste complementar, que conseguiria uma intensidade no contraste que não poderia ser obtida de outro modo. Então, nesse retrato que está no MASP, a pessoa que está assistindo a gente que for visitar o MASP depois, vai ver, por exemplo, o contraste entre o laranja e o azul. O laranja da roupa do menino e a parte de baixo do fundo, que é uma faixa laranja. Ora, eu falei que as 3 cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. A gente gera a cor secundária laranja a partir da mistura entre o vermelho e o amarelo. A cor azul é a cor primária que ficou de fora da mistura que gerou o laranja. Então, o contraste entre o laranja e o azul vai ser um desses contrastes complementares que o Van Gogh tanto gostava, que ele tanto buscava. A gente pode ver isso em uma pintura no Brasil, no MASP, que ele estava justamente investindo nessa intensidade
do contraste entre as cores. Depois, quando ele pintar a Noite Estrelada, quando ele pintar as outras obras, a gente já vai ver uma utilização da cor um pouquinho menos intensa, mas nunca vai ser aquela pintura escurecida, digamos, betuminosa do período da Holanda. Então tem uma mudança. Quando ele vai para a França, as cores começam e daí para frente cada vez ficam mais intensas até chegar no ápice, que é o período de Arles, e depois diminui um pouquinho no 1 ano e meio final da vida dele, mas continuam muito intensas. A cor é fundamental para a pintura do Van Gogh. Ele dizia que ele faria um retrato e uma paisagem modernos por meio da cor, por meio, digamos, da autoexpressão por meio da cor. Não sou eu que estou dizendo, está lá na carta dele. Bom, o Van Gogh se tornou um fenômeno cultural, especialmente ao longo do século XX, especialmente por representar tão bem esse estereótipo do artista moderno. Se a gente olha com cuidado para a vida dele, para a carreira dele, é claro, ele era uma pessoa muito intensa, mas como eu já disse, ele era um sujeito muito metódico, disciplinado, né? Apesar dos problemas que ele teve, a pintura dele não tem nada de uma pintura de alguém dominado pela loucura. Aliás, ao contrário, é uma pintura de alguém que planejava, que estruturava, que era muito inteligente, né? Os momentos em que ele tinha as crises nervosas, não eram os momentos da pintura. Mas é claro, é inevitável, né, que a gente pense nessa biografia tão atormentada quando a gente está olhando para os quadros dele. Mas uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente quando a gente está falando sobre o Van Gogh. A arte dele não pode ser explicada pela loucura. Eram momentos separados, né, nessa trajetória. E tem outros artistas que a gente consegue, né, outros artistas muito importantes, por exemplo, o brasileiro Arthur Bispo do Rosário, né, que é um artista do qual eu gosto muito e que, claro, para entender a obra dele, a gente passa também pelas questões que ele teve, psiquiátricas, né? No caso do Van Gogh, não, ele teve problemas psiquiátricos, mas, digamos assim, como ele mesmo tentava fazer, calcular os momentos em que ele estaria mais lúcido para conseguir pintar. Porque a pintura dele era uma coisa muito mental, né? Era uma pintura muito do raciocínio, do cálculo, era, digamos, uma espécie de meio para chegar a um fim expressivo desejado, mas muito consciente. É claro, era uma coisa muito intensa, evidentemente, mas sempre dentro dessa ideia de pensar muito, de refletir muito antes de pintar. Embora ele pintasse rápido, ele tinha uma produção grande, ele produziu muita coisa em pouco tempo. E depois, tudo isso, todos esses fatores, essa biografia, né, atormentada, quase cinematográfica, são tantos filmes, né, que foram feitos do Van Gogh. Eu citei um de 1957, mas tem vários. Recentemente, teve um filme com William Dafoe, né, fazendo o papel do Van Gogh. Teve aquele Com Amor Van Gogh, que é uma animação também, né, em que as pinceladas vão se mexendo. Eu confesso que precisei tomar um pouquinho de café, porque é meio hipnótico aquilo, né? Você vai ficando até com um certo sono. E as exposições, por exemplo, de imersão, né, que a gente vê, eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu não gosto muito dessas exposições de imersão, né, eu acho que o contato com a obra é sempre muito importante, é sempre fundamental, né, então o Van Gogh tem uma coisa que é muito importante, que é a materialidade, né, quando a gente se aproxima de uma pintura dele, ela tem uma tinta muito carregada, é o que a gente chama de impasto, né? Ele não usava pouca tinta, ele mandava ver, carregava no pincel e deixava a tinta na tela, de modo que se a gente pudesse passar a mão, não façam isso, mas se a gente pudesse passar a mão pela pintura do Van Gogh, a gente ia sentir o relevo, quase escultórico, né? Então a matéria é muito importante para a pintura do Van Gogh. E claro, a matéria a gente perde uma exposição de imersão. Como eu falei, o MASP, né, tem 4 obras do Van Gogh. Tem uma que já foi atribuída ao Van Gogh, hoje não é mais, mas, claro, nada definitivo nesse mundo, mas é uma obra que até 1970 era atribuída ao Van Gogh. Hoje há dúvidas, né? Então a gente não pode dizer com certeza, mas também não pode dizer com 100% de certeza de que não é. Mas tem 4 obras do Van Gogh que estão no MASP, que não há dúvidas de que foram pintadas por ele. E é uma grande oportunidade de poder ver essa matéria na obra dele. Tem uma que é a minha preferida, que é um banco de pedra no asilo psiquiátrico onde ele estava internado. É pequenininha, é um banquinho de pedra que está entre 2 troncos de árvore.
E a pintura é toda pincelada, claro, é toda feita pelo ritmo das pinceladas. A gente vê que ele carrega muito a tinta. Claro, dá para a gente fazer certas interpretações sobre aquele banquinho, se ele expressava de algum modo o próprio estado do pintor, embora ele mesmo nunca tenha dito isso. E é uma pintura também muito colorida, mas já não é mais tão colorida, tão intensa como o retrato do menino que eu mencionei agora há pouco. Tudo isso, né, essa ideia de uma vida sofrida, intensa, tudo isso caiu muito bem, por exemplo, em uma cultura de massas ao longo do século XX. Tudo isso, como eu falei, contribui para que ele seja um dos pais da arte moderna, não só pelo que ele fazia, mas pelo exemplo que a biografia dele foi para outros artistas, e mais do que isso, a biografia dele é uma maneira, digamos, de orientar o nosso olhar para aquilo que a gente espera de um artista, especialmente naquilo que a gente chama de modernidade. A biografia dele é uma espécie de arquétipo do artista na modernidade. O artista isolado, o artista que está ali sozinho. E isso é muito rico para gerar filmes, para gerar livros, para gerar comentários, para gerar memes hoje em dia, né? A ideia da orelha, né? Tem um monte de meme que eu já vi, por exemplo, com a história da orelha. Então, tudo isso faz com que o Van Gogh seja ainda hoje um assunto que, se aparecer um livro novo, eu lembro que quando essa história de que ele não teria cometido suicídio, ela vem de uma biografia relativamente recente, deve fazer uns 10 anos. E essa biografia é muito boa, exceto pelo último capítulo, que, na minha opinião, está furado. Não só na minha, mas dos especialistas, por exemplo, aqui da Holanda, do mundo todo. E eu lembro que quando essa biografia foi lançada, saiu uma notícia no Jornal Nacional. No final ali da edição do Jornal Nacional, o William Bonner comentou que havia uma descoberta, ou uma possível descoberta, sobre a vida do Van Gogh. Então vocês imaginam, né? Qualquer coisa que se encontre sobre ele, ou qualquer teoria bem pensada sobre ele, vai vender livro pra caramba, vai fazer filme, etc., vai fomentar uma indústria cultural, uma coisa. As pessoas têm muito interesse pela vida dele, porque a história dele é muito comovente e as pinturas são muito boas. Não é só pela história, a gente olha para as pinturas e é uma coisa que fascina imediatamente. Embora os contemporâneos, o pessoal da época dele não reconhecesse isso, hoje em dia, né, são poucas as pessoas que não vão se sentir atraídas por as pinturas que ele fazia, pelas pinturas que ele fazia. O que é também uma maneira de mostrar para a gente, né, o quanto os nossos olhos mudam ao longo da história, porque as pessoas da época do Van Gogh não achavam a pintura dele grande coisa. Vou dar um exemplo. Quando ele cortou a orelha, ele foi para o hospital local, né, que não era o asilo onde ele ficou internado, ele foi fazer o curativo, ficou ali por um tempo, e ele ficou sob os cuidados de um doutor, chamado Dr. Ray. Não confundir, enfim, com um personagem famoso. Esse doutor, Ray, cuidou dele, e ele pintou um retrato desse doutor e deu de presente para o doutor. E o doutor achou o retrato qualquer coisa, jogou ali no galinheiro da casa. Anos depois, no século XX, os descendentes do doutor tiveram a sorte de encontrar um retrato do Van Gogh na casa que era do doutor. Então vocês imaginam, né? O retrato ficou lá. Só que os olhos do mundo para o retrato mudaram. De tal maneira que na época do doutor, o retrato não despertava grande interesse, a não ser de alguns poucos críticos de vanguarda. Só que lá no século XX, mais para frente, quando o retrato foi encontrado, daí ele já valia uma bolada, né? No MASP você encontra a obra citada por Felipe, Escolar. Se conseguir visitar o museu, tire uma foto e comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta, com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevistas por Giovana Diniz e Luísa Pinheiro. Edição de Juliana Zalfa, com assessoria de Francis Carnaúba e a voz de Greg Cheskes. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica.
Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon. Se inscreva no Google Podcast ou no Castbox ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima! No mês da consciência negra, o Curta On, o seu clube de documentários, criou uma seleção de filmes e séries para celebrar e refletir sobre o tema. Conheça de perto nomes como Angela Davis, Djamila Ribeiro, Maya Angelou, Martin Luther King e muitos outros. Acesse curtaon.com.br e aproveite!